Pessoal, agora que a gente já chegou ao ponto ali, escolhemos tipo de câmera, tipo de lente, tecnologia, qualidade de imagem, já temos um conhecimento aí grande com relação ao nosso projeto CFTV, a gente precisa agora entender um pouco mais tecnicamente para você conseguir fazer uma boa venda, uma boa explicação para o seu cliente com relação à proteção da sua câmera. Como a gente falou no início, essa câmera Bullet ela é ideal para o ambiente externo. Por que ela é ideal para o ambiente externo? Por que eu não posso pôr essa lá fora? Então, esse tipo de pergunta você vai receber do seu cliente, você vai receber para quem você estiver explicando o seu sistema de CFTV, tá ok? Então, a gente tem que saber por que cada câmera é indicada para cada ambiente. Quando você for adquirir uma câmera, além de você ver a tecnologia dela, além de você ver a lente que ela tem, além de você ver as características dela, você vai encontrar o grau de proteção. Esse grau de proteção ele é um protocolo internacional, então ele funciona para todo tipo de equipamento praticamente. Os graus de proteção que a gente encontra nas nossas câmeras, elas são IP64, IP66 e IP65. Lógico, tem os graus de proteção um pouco maiores, só que são também para projetos específicos. Por exemplo, o que significa o IP66, o IP65 e o IP64? Cada dígito dessa sigla, ela representa um tipo de proteção. Por exemplo, o IP65 a gente chama de 65, mas ela é IP15. O IP1, ele quer dizer o quê? Que ela tem um grau de proteção contra poeira. Então ela pode ficar no tempo, ela pode receber poeira em cima dela. De repente, se eu vou instalar uma câmera num armazenamento de grãos, onde a circulação de poeira é muito grande, a gente já tem que ter um grau de proteção um pouco maior nesse primeiro dígito, certo? Então o IP66 ele é protegido contra jatos de água, ou seja, chuva forte. Vamos traduzir mais ou menos assim. Então ela pode ficar na chuva, pode ser um temporal lá que ela não vai ser danificada. Não quer dizer que ela vai ser protegida contra a imersão dentro d'água. Para ela ser, por exemplo, uma câmera que ela pode ser imersa dentro d'água, ela tem que ter uma proteção 67, que o grau 7 ele é um grau de proteção contra a imersão até 1 metro de água por 30 minutos e assim por diante. Entendeu? Eu quero uma câmera que vai ficar embaixo de uma piscina. Então você vai ter que procurar um grau de proteção que ela pode ficar eternamente embaixo d'água e assim por diante. As câmeras que a gente utiliza em projetos comerciais, residenciais, quase industriais, elas vão do grau IP64, IP65 e IP66. O IP64 são câmeras que são utilizadas em ambientes externos, ou seja, ela é resistente contra a umidade do ar, de repente um dia de chuva, a umidade está um pouco maior. A IP65 ela é um pouco mais protegida, ela pode ficar num ambiente semi-externo, ou seja, ela pode ficar numa garagem, ela pode ficar num parapeito, ela não pode ficar diretamente na chuva. O IP66 sim, esse tipo de câmera ela pode ficar totalmente na chuva, que ela é protegida contra jatos de água forte, então ela pode ficar lá no temporal que não vai ter problema. Então a gente tem que analisar também o grau de proteção da nossa câmera. Não adianta escolher a câmera certa, a lente certa, a tecnologia certa e colocar uma câmera IP64 na chuva, que ela vai estragar, ela não vai funcionar. O grau de proteção, pessoal, ele tem 2 dígitos. Então, por exemplo, o IP65, o 6, que é o primeiro dígito, ele quer dizer que ele é protegido, ele é à prova de poeira, ou seja, ele pode ficar num ambiente totalmente empoeirado, que a poeira não vai penetrar no dispositivo e não vai danificar, tá certo? Existem outros graus de proteção lá, IP55, IP45, que daí o grau de proteção vai diminuindo. O primeiro grau de proteção ele vai diminuindo. O IP6 é a maior proteção contra a poeira. Então ela é a prova de poeira. Essa é a especificação certa, ela é a prova de poeira. Eu tenho uma câmera IP66. A 66 quer dizer o quê? Que ela é a prova de poeira e ela é a prova de jatos de água. Ou seja, ela pode ficar na chuva, mas ela não pode ser submersa. Então, para uma câmera ser submersa, ela tem que ter um grau de proteção um pouco maior.